Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O que fazer com os pobres? Nesses dias que antecedem as eleições, o problema dos pobres e da pobreza salta aos olhos com muito maior intensidade. Sobretudo porque a solução parece estar ao alcance da mão de todos e há pouco mais de uma semana para ser implementada. Entretanto, é de longa data conhecida a desigualdade social no Brasil, cujos dados confirmam que as 6 pessoas mais ricas acumulam maior riqueza do que os 100 milhões mais pobres. A palavra de Deus proclamada neste domingo trata não precisamente de ter ou não ter riqueza, mas do uso que dela se faz e do abismo que se estabelece entre aqueles que têm e aqueles que não têm. As 3 leituras nos sugerem ver os bens deste mundo a partir do uso que fazemos deles. Ou seja, por mais que tenhamos adquirido bens com honestidade e trabalho justo, eles devem ser vistos sempre como dons de Deus, colocados em nossas mãos, para que façamos uso com gratuidade e partilha. Convenhamos que os Lázaros de hoje incomodam tanto quanto os de outrora. No Evangelho, Jesus conta uma parábola aos fariseus, amigos do dinheiro. O cerne da história reside na diferença entre a maneira como vive aquele que tem e o outro que não tem. Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. O que está em jogo não é a posse dos bens propriamente, mas o amor exagerado ao dinheiro, que cega e desfigura as pessoas. Toda riqueza tem uma função social, e todos somos chamados a colaborar para derrubar os muros que separam os ricos dos pobres e, no seu lugar, construir pontes. Este é também o convite do Papa Francisco, ao convocar os jovens para o evento chamado A Economia de Francisco. A conclusão dessa história pode até não ter um desfecho visível ao nosso curto tempo de existência terrena, mas é certo que um dia seremos responsabilizados pela maneira como fizemos uso dos bens deste mundo. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. O abismo que existia entre a boa vida de um e a desgraça do outro apenas se aprofundou. Filho, lembre-se que você recebeu seus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e você é atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vocês, e nem os daí atravessar até nós. De modo que está muito claro, o que determina a diferença dos destinos é o modo como usamos os bens deste mundo. Em síntese, essa é também a doutrina da Igreja que diz: de resto, todos têm o direito de ter uma parte de bens suficientes para si e suas famílias.
O Evangelho nos interpela a responder sobre o uso que fazemos dos bens que administramos e em que medida a riqueza ou a pobreza nos faz ter um coração egoísta e prepotente, incapaz de partilhar e se solidarizar com os necessitados que estão à nossa porta. Em resumo, todo o nosso futuro depende do nosso presente, e o resultado implica em viver o amor para com os irmãos. Que o Senhor nos abençoe nessa jornada, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.